Ok, acho que agora tá certo. Voltamos, né? Ok. Acho que sim. Ok, tudo certo. Beleza. Então tá. Uhum. Vou ter que repetir, recompartilhar a lâmina aqui de volta. Tá aí, ó. Então eu estava falando que o logaritmo ele é resultante do número de zeros. Então, se for logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 100 é 2, de 3 é 1000, de 10.000 é 4, e assim por diante. Mas se o logaritmo começa com 0, também é quantidade de zeros, só que precedido do sinal de menos. Simples assim. Então, eu mataria essa questão com esse raciocínio. Tá? Então, nota que isso é um detalhe que só se consegue aí solidificar isso fazendo exercício. Né? É aí que aparecem esses detalhes. Tranquilo? Ok. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Muito bem. Vamos para mais uma? Alguma dúvida nessa? Ficou? Uhum. 2019. Não, 2019 só tem essa questão. Acho que a outra é de função. Vamos fazer aqui a de 2018. 2018 são duas questões. Pelo menos eu tenho aqui duas. Tem essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Ok, deixa eu compartilhar. Dois mil e 2018, deixa eu colocar aqui num cantinho. Isso aí é 2018. Olha só, a questão já tem um texto maior um pouco, né? Já tipo Enem essa questão. O cara olha assim, meu, essa aqui que eu vou chutar. Calma, porque ela é bem tranquila essa questão. É mais fácil, eu acho que é mais fácil até que essa última aí. Leia o texto abaixo sobre terremotos. Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registrada pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. A magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter, em 1935, a famosa escala de Richter, né? O cara fala lá assim, o terremoto atingiu 5,4 na escala Richter. Né? Então, essa é tal escala aí, tá? Gutenberg e Richter. E aí diz que o logaritmo de E é igual a 11,8 mais 1,5 m. Então, essa é a escala Richter. Uma coisa parece bem simples, ó. É uma escala logarítmica dada por essa função aqui, ó. Logaritmo de E é igual a 11,8 mais 1,5 m. E ele explica o que é o E e o que é o M, né? Porque eu tenho duas letras, aí o cara fica viajando. O que é esse E, o que é esse M? Aí ele diz que o E é a energia liberada em erg. E M é a magnitude do terremoto. Que basicamente, o que é a magnitude? É o quanto esse terremoto é grande ou não. Né? Isso é a magnitude. Ele me diz aqui, né? Magnitude é a medida quantitativa do tamanho do terremoto. Né? O que a gente acha, esse terremoto foi grandão, foi violento, rachou tudo, quebrou prédio, abriu buraco, lá. Aí o terremoto grande.
Terremoto pequenininho, só deu uma tremida ali, a gente sentiu um chacoalho e já era, né? Foi tranquilo. É um terremoto menor. Então, quem me dá isso é o M. Se o M é grande, é um puta terremoto. Se o M é pequeno, é um terremotinho que é bem tranquilo. Bom, então é isso. E esse E é a energia liberada. Quer dizer, a energia liberada é lá no foco, né? Lá no ponto, lá onde tem um conflito de rochas, uma rocha dá um tapa na cara da outra rocha, daí elas dão aquela brigadinha ali e aí gera o tremor. Né? Então, o tremor normalmente vem pelo atrito entre placas, né? Ali as acomodações, as placas tectônicas, aquela história toda lá. Então, as placas meio que se uma esfrega na outra, gera aquele e aí dá o tremor. Basicamente isso, certo? Então, assim, tá aqui a função, eu vou colocar logaritmo de E, aqui tem parênteses, eu nem vou meter esse parênteses aí, logaritmo de E é igual a 11,8 mais 1,5m. Então, isso é a lei do terremoto, né? A regra. Então, o terremoto obedece essa regra matemática. Bom, agora eu vou passar para outra parte do exercício. Diz assim, sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, opa, o que é magnitude? Magnitude está aqui, ó, é o M. Então, teve magnitude 8,2. Assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto em ERG. O que é energia? Olha aqui, ó, energia é o E. E é energia liberada em ERG. Então, o que ele está me dando? Ele está me dando a magnitude 8,2. Cara, é a lógica, tá? Segue o teu instinto. Olha aqui, ó. A magnitude ele me deu, que é 8,2. Então, esse 8,2 vai colocar aqui, ó. E ele pergunta a energia. A energia está aqui, ó. Então, isso aqui tu vai descobrir a partir desse M, que tu vai colocar no lugar 8,2. Essa é a parada. Então, log de E, eu vou continuar com log de E aqui, igual 11,8 mais 1,5 vezes 8,2. Log de E é igual a 11,8 mais... Bom, eu tenho que fazer essa continha aí, tá? Aqui 1,5 vezes 8,2. Vou colocar aqui no rascunho. 82 e 15. 5 vezes 2, 10 é 1. 5 vezes 8, 40, 41. 1 vezes 2, o 2. 1 vezes o 8, 8. 0, 3, 12. Muito bem. E aí o que acontece? Como aqui eu tenho uma casa em 8,2, uma casa em 1,5, duas casas, 12,30, ou seja, 12,3. Ah, Sor, legal. Fechou. E aí o logaritmo do E, lembra que o E é o que eu estou querendo, logaritmo do E é igual a essa soma. 11,8 com 12,3. Olha que é malandragem. Ó. Eu vou meter um 11,8 aqui, ó, que é a mesma coisa que 11,80. 0, 13, 8, 11, me vai 1, 13, 1, 4 e aqui 2. Fala, Yuri. Uri. Tranquilo? 24 e 30. Então, aqui deu 24,3 ou 24,30. Cara, então, olha só. Isso aí, ó, é o logaritmo de E. O que ele está perguntando? Ele está perguntando quanto que é o E. Cuidado aqui, ó. Cuidado. Isso eu já entendi, isso é muito fácil. Eu sou muito inteligente. Logaritmo de E é 24,3. Arredonda, né? Porque ele fala em aproximação aqui, ó. Arredonda para 24, vai lá e marca a letra C. Cara, tu fez tudo isso tão bonitinho, tão certinho, tá coloridinho, tá a coisa mais querida. E tu vai marcar essa alternativa errada? Não pode, tá? Cuidado. Porque o que tu encontraste aí igual a 24 não é o E que ele está pedindo. Tu encontraste o logaritmo decimal de E. Tá, e como é que eu isolo esse E? Bom, aí tu usa é 24,1. Eu botei 3 aqui. Cavalo.
Tá, eu sou um animal. Deixa eu corrigir aqui, Leão. Ó, 1 aqui. Eu acho que eu falei certo e botei, sei lá, 1. Tá, 24,1. Beleza, melhor ainda. Tá, 24,1. Ok. Aí o que acontece? Não é o 24, tá? Não é o 24. O que tu vai fazer aqui para isolar esse E? Bom, lembra do que nós fizemos na lâmina passada. Conceito de logaritmo. O que é o conceito de logaritmo? Regrinha do entra por baixo. A base entra por baixo e volta por cima. Como assim, senhor? Aqui, ó, a base entra por baixo e volta por cima. Então, aqui, invisível é 10, lembra disso? 10 elevado ao expoente 24,1 é igual ao E. Tá aí o E. Agora sim o E está sozinho. Então, o E é 10 elevado na 24,1. Ou seja, o E pode ser aproximado para 10 elevado ao expoente 24. Aí sim, 10 na 24, letra D. Sor, eu não consegui pegar o começo da aula, aí eu tô com essa dúvida sempre quando a base do logaritmo não aparecer, vai ser 10? Isso, logaritmo decimal. Uhum. Quando a base não é 10, aí tem que escrever, tem que dizer quanto que é. Mas não fica Tá. errado eu escrever a base 10, entendeu? Não tem problema em botar. É igual raiz quadrada. Ó. Tu sabe que isso aqui é raiz quadrada, né? Fala assim, Sim. raiz de 4. Mas se botar aqui o 2, não tem problema, continua sendo raiz quadrada. É a mesma coisa que essa raiz quadrada aí. Tá, beleza. Obrigada, senhor. Tranquilo? Tu consegue ver assim, com apenas 3 questões feitas, a gente já consegue perceber que existem relações entre elas. Que as coisas, na realidade, se faz os mesmos usos. Nota que eu precisei fazer o conceito logaritmo, a entrada por baixo. Na outra questão, eu também precisei fazer isso. Na outra, precisei aplicar a propriedade, nas 2 primeiras. Então, é mais ou menos essa parada aí. Tá? É treinamento. Prof, Oi. pela lógica, a gente já poderia ter eliminado A, B e C, né? Porque se é logaritmo, vai estar com o expoente em cima. Ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Porque dá para formular uma questão onde o resultado fica sem potência, tá? Dá para fazer, tá? Se ele perguntar uma outra coisa, porque se ele pergunta uma outra coisa, a resposta não vai estar em potência, a resposta vai estar numérica, né? Por exemplo, se a pergunta fosse ali na magnitude, ele perguntou energia. Se a pergunta fosse sobre magnitude, o resultado não teria potência. Né? O resultado poderia não ter potência. Até mesmo aqui em energia, o resultado poderia não ter potência. Tá? Então, não ficaria assim tão simplificado. Entendi, obrigada. O Leão está dizendo, existe um padrão para tipo de questão com log também, nunca foge muito disso. É aquilo que eu falei lá no início da aula, se tu sabe o conceito de logaritmo, que é a regra do entra por baixo, sabe as propriedades, e sabe mudança de base não é muito comum, mas já aconteceu de ter questões, sabe esses 3 itens, tu tá aí com a teoria pronta para fazer a questão. É só daí aplicar isso, é só tipo exercitar para aplicar essas coisas. Agora não esqueço mais o de baixo para cima. Isso, é o que eu falo ali, né, Uri? Eu digo a regra do entra por baixo. A base entra por baixo e vem fazendo a voltinha por cima. Uns chamam isso de regra da orelhinha, outros chamam isso de regra do reloginho. Cada um tem um nome para isso. Eu digo regra do entra por baixo. Mas é essa regra de fazer essa voltinha aí, sempre. Tá? Sempre que tu precisa isolar. Inclusive assim, ó, isso é uma dica assim, ó. Sempre que tem log, não sei o que, igual a alguma coisa, tu vai aplicar isso, tá? Tem um log igual a alguma coisa. O que tu vai fazer? Regra do entra por baixo, tá? Sempre assim. Log igual a alguma coisa. E outra coisa que acontece em alguns exercícios, o log tá depois, tá? Tá tipo assim, 7 igual a logaritmo na base 3 de x aqui, por exemplo. Puxa vida, Sori, agora como é que eu vou fazer a regra do entra por baixo? Tu vai trocar de lugar, vai colocar esse log para frente e o 7 depois. Que daí tu vai enxergar melhor o 3 entrando embaixo do 7. Tá? Então, mantém sempre a operação logaritmo, mantém ela antes do igual. Daí fica mais visual essa coisa da regra. Tá? Fica melhor de enxergar a base entrando. Tá? Isso aí. Podemos mais uma? O que vocês acham?
Aqui o pessoal dizendo que não vai esquecer mais, é isso aí. Se alguém precisar, tá, pessoal, de lista de exercícios, alguém que está com tempo, ou seja, todos vocês, para exercitar qualquer assunto, eu tenho listas prontas, que daí tu vai olhar a lista, vai botar numa folha em branco ali o exercício, mas eu não sei fazer, vai lá e olha o vídeo, porque todos os exercícios dessas listas eu tenho tudo resolvidinho, tá? É só me pedir o assunto, pode pedir lá no Classroom, pode pedir pelo WhatsApp, pode pedir de qualquer forma. Ali no grupo, tem caminhos. O que está no Classroom? Não, essas listas extras eu não tenho lá no Classroom, não coloquei, tá? Mas querendo, é só botar o assunto lá que eu ponho a lista já com os vídeos, tá? Eu não ponho porque são 40 listas, tá? Imagina, são 40 listas de exercícios e 40 listas de vídeos. Então é muita coisa. Mas aí vai me pedindo o assunto que eu vou colocando lá, tá? Isso é um material que eu uso, que eu vendo na internet, né? Eu tenho um site de venda de vídeos, e aí o pessoal paga para ter esse material. E aí, vocês aí têm essa vantagem. Não tem problema nenhum. Não, o ideal seria manipular essas listas todas, né? A gente está com poucos dias da prova, então não sei o que é possível. Mas aí, tu vai, tipo assim, manda o assunto que tu está estudando. Estou estudando PA. Daí me manda as listas, eu mando a lista de PA para tu exercitar. Eu estou estudando trigonometria. Daí eu mando as listas de trigonometria. Trigonometria são 3 listas. Eu estou estudando geometria plana. Eu mando as listas de plana. Tá? Então, tem que ver como que vocês estão aí. Estou abismado de como eu estou entendendo, sempre fui péssimo em matemática. É isso aí, e a Mila, é isso aí, ó. A teoria, as lógicas são fáceis, entendeu? Isso aqui é fácil de explicar para vocês. Isso aqui é fácil de criar uma estrutura lógica de resolução do exercício e mostrar para ti como que é feito. Isso para mim é fácil. E para vocês também o entendimento se torna fácil. O que pega daí? O que está pegando? É praticar isso. E aí tem que exercitar para começar a enxergar essas coisas. O problema é enxergar é prática. Né? Não tem outro jeito. Tá? Vamos trabalhar, vamos puxar mais uma questão. Meu maior problema é a interpretação. Laísa, mesma coisa, tá? Eu vou responder com a mesma fala. Interpretação de texto, como é que eu melhoro minha interpretação de texto? Fazendo exercício. Porque aquele detalhe que tu não conseguiu enxergar no texto do exercício, na ideia escrita do exercício, tu vai conseguir detectar fazendo. Tu vai fazendo porque daí muitas coisas ficam iguais, né? As expressões são as mesmas. E aí tu começa a perceber por que tu não estava entendendo a lógica do enunciado. Né? Mas aí os enunciados começam a repetir algumas coisas, aí tu vai pegando os detalhes. É a mesma coisa. Tá? Cara, tudo na vida é assim. Andar de skate. Andar de skate não parece uma coisa difícil, porque eu vejo muita gente andando. Eu não sei andar de skate, eu sei andar só de patins inline. Eu ando com uma certa regularidade. De vez em quando eu vou dar uma brincada, apesar de ser um tiozão velho, mas eu gosto. E às vezes eu vou dar uma brincada vou dar uma patinadinha aí. E aí o que acontece? Eu sei patinar. E para mim é uma coisa fácil. Né? Para quem nunca subiu no patins, é horrível. Eu lembro quando eu estava aprendendo. Porque é uma coisa que tu bota na perna, fica com umas rodas no teu pé ali, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, e tu abre as pernas, tu cai. Mas como é que domina a técnica? Praticando, andando. Matemática é exatamente a mesma coisa. Né? Se eu falar para ti, olha, o patins é assim, ó, tu bota no pé direito o patins do pé direito, no pé esquerdo o patins do pé esquerdo, te mantém de pé, pode segurar em alguma coisa, fica de pé, dobra o teu joelho um pouquinho, arremessa o teu tronco um pouquinho para frente, joga o teu peso para frente, com o joelho dobrado, para tu não cair para trás, que o problema é cair para trás. Tu joga o corpo para frente, dobra um pouquinho o joelho e sai meio que caminhando e vai usando a lei de Newton, né? Com um pé tu fixa um pouco ele no chão e empurra o outro para trás, depois o outro tu fixa e empurra o primeiro para trás, e assim tu vai usando a lei de Newton, ação e reação, para andar de patins. Só não entendi. Será que tu usando essa receita, tu vai botar o patins no pé e já vai sair andando? Não, mesmo sabendo a teoria. Né? Tem que praticar. Matemática, sim, tu sabe a teoria, mas tem que praticar. Bicicleta, a mesma coisa, dirigir um automóvel, dançar,
né? Uma coreografia, uma dança. Eu entendi a coreografia. Bota o pé aqui, bota o pé ali. Tem gente que desenha no chão, né? Vai fazer o TikTok lá, vai fazer o esqueminha. E aqui a dancinha. Vai, faz o carão, nananana, popozão. Tem aquela coisinha que todo mundo tá fazendo aquilo, né? Agora, tem um esqueminha assim. Mete o carão, vai no popozão. Tem aquela dancinha lá. Claro, entendi, essa dancinha é fácil, mãozinha aqui, bota aqui, faz assim, aí faz um negocinho com o bumbum aqui, legal, né? Mas aí quando tu vai fazer, tu não faz direto, tem que dar uma treinadinha antes, né? Então tudo é assim, tudo é prática. Vamos lá. Não, eu não vou gravar TikTok, tá? Já vou avisar, eu não vou fazer o TikTok dessa música, não adianta insistir. Muito bem, vamos lá. Tem que entender os sinais da matemática. É isso aí. É assim. Deixa eu fazer mais uma. Ainda de 2018, mais uma questão de 2018. Tá? 2018 vieram 2 questões dessa vibe aí. Mudança de base. Deixa eu abrir aqui a lâmina. Número 2. Vou compartilhar. 2018 também, essa aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Muito bem. Olha só. Eu vou repetir aqui, ó. Eu tenho logaritmo na base 3. Ó, quem havia me perguntado, ó. Quando a base não é 10, tem que escrever, ó, que é base 3. Logaritmo de x na base 3, mais outro logaritmo também de x na base 9 igual a 1. Um prato cheio para nossa questão aí, tá? Olhando essa questão, comparando com o que foi feito, tá? O que lembra vocês aí? Várias coisas que tem a ver com as outras questões. Vocês podem falar várias coisas dessa questão, que eu repeti aqui embaixo, em relação ao que nós já fizemos. Por exemplo, vai me dizendo aí, o que vocês lembram? O que está parecido? Aí tem alguma coisa parecida? Soma de log. Boa, Leon. Boa. Fazer a volta por baixo. Vai ter a regrinha do entra por baixo, sim, Laísa. Vai ter, provavelmente, tá? Porque eu tenho aqui, ó, log igual um número. Então, em algum momento, vou ter que fazer esse negócio aqui. Beleza, ótimo. Já percebeu, então, a possibilidade disso. É assim que o exercício é resolvido. Tu vai pensando nas possibilidades, nos outros exercícios. E aqui o Leon me falou, professor, eu estou vendo soma de logaritmos. Cara, é excelente enxergar isso. Só que, Leon, tu mesmo deve ter percebido que tem um problema. Isso, já colocou aí. Leon tá voando. Leon, tem um problema aí. Qual é o problema que está acontecendo? Pessoal em geral aí, qual é o problema que está acontecendo nessa soma de logaritmos? Porque a propriedade diz, quando eu tenho soma de logaritmos, eu posso juntar num log só. Se eu tiver um log só, olha aí, ó, entra por baixo. Mas nesta aplicação de propriedade de soma de logaritmos, eu estou tendo um problema aí, uma dificuldade. Qual seria? Quem me ajuda? O que está complicando a minha vida aí nessa soma de logaritmos? Os expoentes ali embaixo, 13 e 9? Isso aí. Não? Sim, é isso aí. O que tem, Jamila? O que aconteceu com eles? Eles são o quê? Não era eu, Sora, eu acho que é a Cristiane que falou. Cris. Oi, Cris, o que era ali? O que tu notou ali que tá com problema? Realmente, é ali o problema. Eles são eu acho que tem que decompor, não? Tô chutando, não sei. Não, por que eu não posso aplicar a propriedade direta ali? Eu tenho logaritmo. Porque eles são diferentes? Porque eles são diferentes. Exatamente isso. Se fosse a mesma base ali, cara, a aplicação da propriedade segue o baile, ia ser, ó, docinho, ia ser tranquilo. Mas bases diferentes. Bases diferentes não permitem aplicação direto da propriedade. Pode falar, Maria.
Soro, quando tu diz mesma base, seria se fosse os dois, tipo log de 3 ou log de 9, os dois log, é isso? Isso aqui, a base é esse negocinho que vai na perninha do G aqui, ó. Uhum. Pode ser qualquer base, tá? Não pode ser base negativa, porque não existe, nem 0 e nem 1, tá? Não existe base 0, não existe base negativa, não existe base 1, certo? Mas, para eu aplicar a propriedade, essas bases devem ser sempre iguais, que não é o caso desse exercício. Tá, Soria, então eu não posso aplicar a propriedade? Por enquanto, não. Então, o que eu preciso aí? Eu preciso transformar essas bases, eu preciso mudar, eu preciso fazer com que elas fiquem iguais. Então, isso chama um processo de mudança de base. Então, é o terceiro assunto. Nós já vimos a regra do entra por baixo, que é o conceito, nós vimos as propriedades lá no primeiro exercício, e agora o terceiro item que estava faltando de log, mudança de base. E aí eu consigo, então, nesses exercícios, fazer toda a teoria de logaritmo, dessa teoria inicial, tá? Que é logaritmo do conceito, que é a regra do entra por baixo, as propriedades operatórias já aplicamos, e agora a mudança de base. Então, eu vou fazer aqui separado, ó, a técnica envolvida na mudança de base. Pode falar, Yamila. Ô, Sor, eu talvez esteja errado isso, mas seria errado pensar que poderia deixar as bases no 3, porque seriam, no caso, múltiplos de 3? Eu vou fazer isso. Ah, tá. É um raciocínio bem intuitivo, tá? E bom, tá? Não é um raciocínio obrigatório, tá? Não é obrigatório fazer isso. Mas tu enxergar que essa base 3, ela é mais bonita do que a base 9, isso é ótimo, tá? Porque é uma base mais simples, é melhor mesmo, tá? Mas não teria problema se eu mudasse porque eu vou mudar essa base 9 para a base 3, como tu está colocando, tá? Eu poderia mudar essa base 3 para a base 9, também dá para fazer isso. E, inclusive, eu poderia mudar os dois para uma base, sei lá, base 5. Posso mudar os dois também. Então, não tem uma regra geral. Mas, tu ter essa intuição, né? Ter essa simpatia pela base 3 é bom, porque é melhor de trabalhar nesse exercício. E é isso que eu digo, ó, essa intuição, né? Essa simpatia por um caminho, isso aí é de fazer exercício. A gente vai adquirindo isso. Tá? Então, eu vou mudar, sim, essa base 9 para a base 3. E como que se dá esse processo de mudança de base? Bom, é assim, ó. Imagina genericamente. Eu tenho um logaritmo de um certo número A numa base B. Eu tenho assim, então a base que é B. Só que essa base B, cara, para mim não é útil. Eu não quero essa base B. Eu quero mudar. Vou fazer aqui uma flechinha e vou dizer, vou mudar a base. Mudar para uma outra base. Mudar para a base. Querem escolher a base? Uma base C, uma base M, uma base K, uma base J, uma base 7. Base C. Base Y. Tá, escolheram Y. Vou mudar para a base Y. Então, isso aqui, ó, vai virar Y. Como é que é o processo de mudança de base? Sempre que tu faz mudança de base, isso gera uma divisão de dois logaritmos. Tá? Vai ter um log em cima e vai ter um log embaixo. É como se fosse uma fórmula isso. Vai ser log sobre log. Qual é a base nova? Bom, estou mudando para a base Y, então esse logaritmo aqui tem que estar na base Y e esse também tem que estar na base Y. Estou mudando para a base Y. E aí, esse A, ó, que é logaritmando em cima, ele permanece logaritmando. Ó, ele permanece como A lá em cima na base Y. E esse B, sobre esse B eu fiquei com peninha dele, ó, porque ele foi trocado ó, pelo Y. Mas aí o que acontece? Esse B, ele vira logaritmando aqui embaixo. Então, esse B ele não desaparece total, ele só muda o seu papel. Então, esse é o formato. E aí eu venho para cá. Ó. Vou fazer isso aqui separado. Ó. Log de x na base 9. Vou mudar. Entenderam o que eu fiz ali? Fica log em cima, log embaixo. Na base nova. Sim? Sim, sim. Então, bem devagar aqui, ó. Logaritmo em cima, logaritmo embaixo. Vou mudar para que base? Para que base nós decidimos se nós íamos mudar esse 9? Para Y?
Lá generar para 3? para 3, né? Então, 3 aqui, 3 aqui. Bom, o x aqui, ó, continua, não vai mudar, então continua x em cima. E esse 9 aqui, ó, ele vem para cá, ó. Tá aí. Aqui em cima, logaritmo de x na base 3, não tem o que fazer com ele, porque isso aqui, ó, é um x, não vou ter como calcular. Mas esse logaritmo de 9 na base 3, olha só, vou fazer aqui uma puxadinha, ó, fazer um rascunho. Logaritmo de 9 na base 3. Quanto que é isso, Sor? Eu não sei, mas aí eu digo que isso aqui é igual, por exemplo, sei lá, uma letra qualquer, ó, M. E aí eu vou calcular isso aqui, ó. E como é que eu posso calcular esse M? O que que eu aplico aí? Quem lembra? Eu uso a regra. Que regra? 3 na x igual a 9. Exatamente isso aí, Leon. Ó, A entra por baixo aqui. Ó. Lembra que eu falei, ó? Sempre tiver log igual a alguma coisa, vai fazer, entra por baixo. Eu tenho log igual a m. Entra por baixo aqui, volta por cima aqui, e aí tu vai ficar com 3 elevado ao expoente m é igual a 9. Olha como ficou delicioso. 3 na m igual 9 é 3 ao quadrado. Qual é a vantagem disso, Sor? A vantagem disso é cancelamento da base 3. E aí restou para mim m igual a 2. Então, nota que isso aqui embaixo, ó, eu fiz separado e deu 2. Então, na realidade, isso é logaritmo na base 3 de x sobre 2. Então, agora eu vou vir para cá, ó, logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 sobre 2. Isso é igual a 1. Tranquilo? Então, esse logaritmo aqui, ó, eu calculei. Deu um número inteiro, deu 2. Então, eu substituo por 2. O denominador para mim é 2. Venho para cá e coloco 2. Até aqui. Bah, não entendi nada. Não entendi nada. Tá só um chiado. Acho que tá muito alto o teu microfone. Eu acho que tá... Para mim deu alto aqui. Eu não entendi, Maria. Por que que deu, o senhor fez as duas somas e fez o log na base de 3 mais x, mais o outro. Se a divisão não teria que ser negativo? Por que que deu 3 ali? Eu não... tá, olha só, eu não entendi direito aqui, mas eu vou... Olha só. Esse logaritmo aqui, ó, esse denominador, eu fiz a mudança de base, tá? Log de x na base 3, log de 9 na base 3. Esse logaritmo aqui, eu resolvo, como só tem número, aqui não tem x, tem número, eu posso resolver. Log de 9, aqui tem o 9 e tem o 3. Aí eu resolvi aplicando a definição, aplicando o conceito, entra por baixo. 3 na m igual a 9. Sim, pronto, eu não entendi. O que eu não entendi é porque se o senhor substituiu ali na fórmula, tá? Tudo bem, entendi. Eu encontrei 2, aí no lugar disso aqui, ó, eu apago e boto 2, que é o resultado que eu obtive. É isso? De onde surgiu o M? Lohane, o M é assim, é uma letra, eu quero resolver aquilo ali, tá? Eu não sei quem é. É como se fosse um X, eu só não usei X porque eu já tenho um X na conta. Então, assim, eu inventei. M, podia ser P, podia ser K, entendeu? Quanto que é aquilo ali? Não sei. M. Aí eu resolvo e calculo esse M. Aí o M é 2. Então, aquele logaritmo é 2. Certo? Eu só substitui por uma letra. E agora eu vou resolver isso aqui fazendo uso do mínimo múltiplo comum, do MMC, que é 2, né? Só tem esse denominador, né? Que é denominador 1. Então, o mínimo múltiplo comum é 2. Então, vou colocar aqui, ó. MMC é igual a 2. Divide embaixo, multiplica em cima. 2 divide por 1 dá 2. 2 vezes logaritmo de x, 2 vezes logaritmo de x.
2 log de x na base 3. Mais, agora de novo, 2 divide pelo de baixo, divide por 2, dá 1. 1 vezes logaritmo, dá o logaritmo. Então aqui mais uma vez o logaritmo de x na base 3. E aqui também vou fazer a redução com o MMC neste 1 também. E aí eu tenho 2 divide por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Assim eu não preciso usar o denominador. Então aqui também tem 1, né? De novo, 2 divide por 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aí 2 logaritmo de x na base 3 mais 1 logaritmo de x na base 3, 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho uma estrutura, e aqui eu tenho a mesma estrutura, como se fosse duas laranjas mais uma laranja. 2 laranjas mais uma laranja, 3 laranjas. Então isso resulta 3 vezes o logaritmo de x na base 3. E isso é igual a 2. Aí esse 3 aqui, ó, que é multiplicador do logaritmo, eu posso aplicar a propriedade no caminho contrário, né? Posso aplicar a propriedade no caminho de volta, jogando esse 3 como expoente do x. Então vou continuar aqui do lado. Isso resulta logaritmo de x ao cubo na base 3 igual a 2. Agora que eu tenho log igual a alguma coisa, uso a definição do logaritmo, né? A regra do entra por baixo. Esse 3 entra aqui, volta por cima, e aí eu tenho 3 ao quadrado igual a x ao cubo. X ao cubo igual a 3 ao quadrado, que é 9. E aí eu tenho que x é igual a raiz cúbica do 9, alternativa E.